E aí, gente, eu sou o Thiago. E eu sou a Bia. E está começando mais um episódio de Animados Podcast. Nesse episódio nós falaremos primeiramente sobre os desenhos que nós estamos assistindo atualmente, um panorama geral de cada um, e depois o tema principal do episódio, que é sobre Carmen Sandiego, esse desenho maravilhosinho. É isso aí. Então, começando com as notícias dos desenhos que estamos assistindo. Notícia não é de dizer, né? Notícia de o que a gente está fazendo. Não os desenhos. Então, o desenho que a gente mais está assistindo, acho que é o Voltron, né? Atualmente. A gente estava assistindo Star Wars, qual deles? Rebels. E a gente até parou de assistir porque a gente se empolgou com o Voltron. Eu tinha até uma coisa, eu tinha falado que tinha 2 temporadas, acho que eu tinha visto errado. Porque na verdade tem 8 temporadas Voltron na Netflix. Não, tá certo, tem 2. Tem mais 2. Mas eu achei que tinha só 2. A gente já tá na 6ª temporada. Sexta, no final da 6ª já. 2. Aconteceu bastante coisa, mas muita aparentemente tem bastante coisa pra acontecer, né? Eu não sei se a 8ª temporada é realmente o fim, ou eu não cheguei a pesquisar isso e tal, ou é só tipo onde pararam de produzir por enquanto, que é uma série da DreamWorks com a Netflix, que a Netflix provavelmente comprou os direitos só. Mas quando a gente acabar a série, ou quando a série acabar, enfim, a gente faz um episódio especial também, que eu acho que merece muito. É um desenho bem interessante, mistura várias ideias, vários conceitos, tem até um pouco de RPG, assim. Sim, tem tipo como se fosse elfos, druida, só que tem uma pegada bem diferente. Se bem que a gente é meio suspeito, porque agora a gente tá jogando RPG, a gente vê RPG em tudo. Tem isso também. Eu também tô assistindo alguns desenhos sozinha, né? Eu andei assistindo Kim Possible, que é um desenho já antiguinho, mas eu nunca tinha assistido na minha infância. Então eu resolvi assistir todas as 4 temporadas e mais um longa. É como se fosse um episódio um pouco mais longo, de 1 hora, que fica situado entre a 3ª e a 4ª temporada. Eu achei bem legal, até me surpreendeu. No começo, quando eu assisti os primeiros episódios, não achei que ia gostar tanto, mas foi divertido. E agora estou assistindo um desenho mais novo da Disney, que é Anfíbia. Fala sobre anfíbios? Sim, tem uma menina que acaba indo parar num mundo cheio de sapos. Ok, é tipo Princesa do Sapo, só que muito sapos. Não. Não. Tá bom. Eu também assisti, a Bia até pegou uns pedaços do desenho. Como é que é o nome? Pacific Rim, Círculo de Fogo. The Black é o nome da série. É um desenho também que lançou uma temporada, esse sim, lançou só uma temporada na Netflix. E que é sobre o Círculo de Fogo, né? Que tem aquele filme dos robôs, dos Jägers, robôs gigantões contra os bichos gigantão, que são os kaiju. E só que é um anime, tipo um anime também, né, sobre esse tema. Eu achei bem, meio pesado, assim, até ele é pra maior de 16. Algumas cenas meio pesadas, assim, de morte, coisa assim, mas eu me entreteu do início a fim. É bem confuso, tem vários, tipo, cada vez vão acrescentando mais elementos, sabe? Tipo, eu até comentei com a Bia, esse universo do Círculo de Fogo já não é muito, tipo, tem uns monstrão que eles saem de um portal que veio de não sei da onde, e veio uns robôzão gigante. Já não é muito normal ao natural. Tem que ser controlado por 2 pessoas, cada robô, porque sim. A versão anime ficou sim, daí eles ficam cada vez acrescentando mais elementos que tu fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Mas eu gostei também, não dá pra dizer que eu não gostei. A animação também é muito boa. A animação parece um pouco Attack on Titan, aquele estilo assim 2D que é 3D, não sei explicar direito. Deixa eu descobrir qual é o nome dessa técnica, mas é interessante. Tu repara que não é aquele 2D normal, né? Provavelmente porque ele não é feito à mão, né? É computadorizado.
Então fica esse efeito, mas muito bem feito, né? E a última coisa é que eu ia comentar no episódio passado, que eu tinha começado a assistir Yu-Gi-Oh!, que eu também não assisti quando, enfim, é bem antigo esse desenho, mas eu comecei a assistir, eu assisti até o episódio 40, quando eles venceram o primeiro vilão e tal. Eu tava assistindo assim por curiosidade. É um anime antigo, e anime antigo normalmente tem aquele negócio que é meio nostálgico, embora eu não tivesse assistido ele antes. Mas é meio engraçado, meio tosquinho ao mesmo tempo, mas eu aguentei só entre aspas até o episódio 40 e meio que desisti. Só que ele vai até os 50 e tem mais 2 temporadas de 50 episódios. Uau. Então é meio que só mesmo, né? Bom, acho que podemos então entrar no nosso tema principal de hoje. O meu desenho preferido da atualidade, como eu costumo dizer, Carmen Sandiego. Assim como um breve historial, né, pra quem não sabe, esse desenho começou com jogos de computador, né? O primeiro jogo, pelo que eu vi na internet, foi lançado em 1985, faz um tempinho, Faz né? tempo. E também teve uma outra série mais antiga para televisão, que foi lançada em 1994, um pouquinho antes de eu nascer. E sobre essa série, eu me lembro até de ter assistido alguns episódios quando eu era bem pequena, né? Pelo poder da reprise. E tanto que foi por isso que eu fiquei curiosa para assistir, né, no início o desenho novo da Netflix, que a Netflix lançou, porque eu quis ver, o que é isso aí, né? Será que vai ser legal? Já que eu tinha essa lembrança de muito tempo atrás. E não me decepcionei, né? Assim, dando uma sinopse geral, né? A gente segue a história de uma super ladra vestida de vermelho, mas aí a gente descobre que não é bem assim, não é simplesmente uma ladra. E aí tem alguns agentes especiais que estão sempre atrás dela, e ela tem os seus, por assim dizer, comparsas e os seus arqui-inimigos também do mundo do crime. Essa é uma readaptação da Netflix, né? Uhum. Que os jogos, tu falou, na verdade, tu meio que tinha que ir atrás dela, perseguir. Sim, sim. E nesse desenho da Netflix, ela é meio... Não dá nem pra dizer que ela é um anti-herói, é mais como se fosse uma heroína, assim, no sentido de ser boazinha. Exatamente isso que o Thiago falou, né? Nos jogos, normalmente, a gente era, né? O jogador era a pessoa que estava procurando a Carmen Sandiego. E no desenho antigo ela era a personagem principal, mas de certa forma uma vilã. Nesse desenho novo eles mudaram um pouco a história, né? E a Carmen passou a ser não apenas a protagonista, mas também a grande heroína da história. E não vou falar muito mais detalhes sobre isso agora para não dar muito spoiler, né? Vamos deixar os spoilers para mais tarde. Mas, assim, eu sou meio suspeito porque eu gosto muito de desenho, mas vamos começar por ti, Thiago. O que tu acha no geral do desenho? Quais são as tuas impressões? Fala aí. É um desenho muito bom. Esse foi um desenho que... mais um dos desenhos que a Bia me convenceu a assistir, que eu ficava, não quero, parece chato. Daí ela colocou e eu me acabei assistindo até o final, gostando também. É desenho divertido, assim, né? É uma pegada mais leve, assim. Normalmente tem piadas engraçadas e personagens que são alívio cômicos bem legais. E mesmo abordando um tema, alguns temas mais complexos, como família e, enfim, roubo também, afinal de contas ela vive roubando. Mas a premissa é essa, né, de que ela seria uma ladra que estão indo atrás dela. Mas eu realmente me surpreendi com esse desenho. Tem um estilo de desenho bem bom, animado, o traço é bem bonito. Embora eu não acho que seja tudo aquilo que a Bia gosta, que a Bia acha, ela gosta muito mais que eu desse traço. As animações são também de luta, assim, quando tem, de ação, não são aquelas coisas.
Mas não desmerece nem um pouco o desenho, até porque não é o foco dele. O que eu posso dizer? O foco dele realmente não é a luta em si. Mas o que eu digo da animação que eu gosto muito é que também a Carmen Sandiego saiu numa época que estavam fazendo vários reboots de desenhos que estavam, digamos assim, entristecendo os fãs antigos, sabe? Com aqueles estilos... eu não sei nem como explicar aqueles estilos. Mas tipo, Jovens Titãs em Ação ou o novo Thundercats, que eu nem sei se direito se chegou a sair mesmo. Que eram uns estilos completamente diferentes e mais... Até Cavaleiro do Zodíaco saiu uma versão 3D lá, que pelo que eu vi, eu nunca vi com nenhum dos dois. Eu vi alguns episódios do clássico, mas reclamaram também bastante, que a história tinha mudado bastante. Esses desenhos assim que estavam saindo nessa época mais ou menos, que o pessoal não tava gostando, né? E aí, no meio disso, saiu Carmen Sandiego e eu não me desapontei, assim, sabe? Eu achei que o traço escolhido foi bom, a animação eu gostei, sabe? A abertura, nossa, é uma daquelas aberturas que eu nunca pulo, sabe? A abertura é bem boa, a música é muito boa. Ela começa em branco e preto, assim, com um granulado como se fosse gravado à noite com um filme noturno. E daí a única coisa colorida é a Carmen. Tipo o WandaVision, não vai nada a ver. Nossa! A única coisa colorida na cena é a Carmen, né, com o sobretudo vermelho dela. E até que chega uma parte da abertura que tudo fica colorido. É melhor as pessoas ir ver, né? É melhor. Não tenta descrever. É muito legal. E os personagens são cativantes, como o Thiago disse, tem aqueles que são alívio cômico, né, que fazem a gente dar boas risadas. E ele é realmente... Ele trata de alguns temas assim, mais complexos, até mesmo assassinato, né, e algumas pessoas morrem em alguns momentos. Normalmente no assassinato as pessoas morrem, Bi. Mas assim, trata de uma forma bem visualmente leve, né, que não fica pesado assim o desenho. E também tem personagens, né, que no começo eles são até um pouco chatos, assim, e vão tendo um desenvolvimento bem legal ao longo da série. Então tudo isso assim, sabe, me cativou, né? E a dubladora da Carmen também achei muito boa. O nome dela é Maria Flor e achei uma ótima escolha, assim. Acho que ficou muito bom. Em português, né? Em português, obviamente. Mas não só ela, toda a dublagem também achei muito bem feita, não decepcionou. Bom, acho que a partir de agora, né, nós vamos falar um pouco mais sobre o enredo e tal, então aviso de spoilers, pra quem não quiser ver spoilers, agora vai ter bastante spoilers. Então, pode começar. Eu até tava reassistindo o último episódio, assim, e, sabe... Quer começar pelo fim já? Vamos começar pelo começo. Começar pelo começo, depois a gente vai pro fim. Não, vamos começar pelo fim mesmo. Porque tem séries que são terminadas assim com... Acho que tu percebe assim que foi feita até com um certo desleixo, sabe? Porque foram canceladas ou por algum outro motivo qualquer. Mas eu achei que o desfecho de Carmen Sandiego foi muito bem feito. Um episódio curto, assim, de tamanho normal, mas que fechou bem, sabe? E ainda te deixa com um gostinho de quero mais. Sim. Mas é um final, sabe? O final foi bem emocionante, sim, pra sim, mim. Foi bem emocionante a Carmen, né, durante a série inteira. Basicamente tava procurando a mãe, os pais dela, no caso. O pai dela morreu, né? E descobre durante a série que o pai dela morreu. Mas no final ela acha a mãe no último episódio, encontra a mãe. Então, realmente é bem emocionante. Daí a separação da equipe dela, né? Do Zack e da Ivy.
E realmente tu fica querendo assistir mais depois, assim. Eles mostram um pouquinho do que aconteceu com cada personagem, isso foi muito legal, né? Porque às vezes tem isso, às vezes uma série termina e a gente fica, tá, mas o que aconteceu com todo mundo depois disso? Sim. E eles te dão um pouco disso. Eles mostram meio que o começo do novo rumo. Né? Isso, de cada um. A série foi relativamente curta, assim, se tu vê perto de outras séries. Por exemplo, a temporada mais longa foi a segunda, que tinha 10 episódios. Pois é. Ela foi lançada no começo ali de 2019 e acabou agora no começo de 2021, né? Embora seja curta, demorou um pouco pra cada temporada ser lançada, que tá relativamente recente, né? A terceira temporada teve só 5 episódios. Eu me lembro que a gente assistiu assim e a gente ficou... Só isso! A Bia ficou chorando. Só esse episódio? Como assim? Eu quero mais! Fiquei esperando, não sei quanto tempo que tinha demorado. Sei lá, 6 meses sobre 5 episódios. Não sei. A gente até teorizou que poderia ser por causa da pandemia também, mas não sei, a história ficou fechadinha ali. Ficou sim. E daí a última temporada teve 8, então teve mais tempo pra ser trabalhado. Eu gosto muito do desenvolvimento que teve o agente Devenu, né? Que começa com começa desde o começo lá. Começa desde o começo, eu acho. Perseguindo a Carmen, não aceita que... Destruindo os carros. Não aceita que que ela, na verdade, não é vilã. E daí a colega dele, a Brid, percebe que tem algo de errado ou algo. Como é que tu chamou ela? Não é Brid? Como é que é? A Júlia. A Júlia Argent. Nossa, onde é que eu tirei Brid, gente? Eu não faço ideia. Argent. Argent. O que tirei isso, cara? E daí até que eles se separam como equipe, os dois, o Devenu e a Argent. E ele final... começa a perceber que ela tava certa. Sim, depois de uma temporada e pouco, na verdade. Tem aquele episódio que ele não sabe o que fazer e aí ele começa a pensar, o que a Argent faria? E daí ele quase consegue encontrar o pessoal da Violet. Ele encontra a ilha, só que eles já tinham abandonado a ilha. Porque toda a questão, né, é que a Carmen Sandiego foi adotada quando bebê por uma galera que são ladrões, né? Uma agência de vilões, Sim. Ladrões, malvada, maligna, maléfica. Isso, que treina super ladrões. E aí ela não sabia de onde que ela tinha vindo, né? E ao longo das temporadas a gente vai, aos poucos, descobrindo partes do passado dela, né? Quem ela é realmente. E quem que achou ela realmente. Porque nem isso ela sabia. Não contavam pra ela. E aí, em dado momento, né, na adolescência dela, ela começa a perceber que aquelas coisas que ela tinha aprendido desde a infância sobre roubar, que aquilo não era legal, que aquilo machucava a pessoa, né? E aí ela decide abandonar a Violet e começa a agir contra eles, né? Roubando as coisas deles. Sim. E devolvendo para os seus devidos locais. Nisso ela conhece o Zack e a Ivy. Que estavam enrolados com uma dívida com um cara Sim. das gangues lá. E daí no final meio que formam quase, embora ela não tivesse família, né, não conhecesse os pais, meio que formam uma família, né. Ela, o Zack, a Ivy e o Shadow Sun também, que era um dos principais lá da agência, mas ele meio que trai eles, enfim, sai da agência. Ele tava agindo mais como um infiltrado no exatamente. Ele também foi um que percebeu que aquilo que tava fazendo era errado. Na verdade, ele que ajudou ela, foi ele que encontrou ela, né? Foi ele que encontrou ela. E ele que, na verdade, meio que por trás, assim, por trás do que mesmo? Das câmeras? Por trás, não, por trás das coisas, que cooperava pro bem dela e tal, até depois pra ela fugir lá da Vile e etc. Da ilha da Vile. Realmente, ela acaba tendo neles uma espécie de família, né? Enquanto ela não encontra a mãe dela. Tem o Centelha também, que é um personagem... Ele era um dos estudantes que estava na Vile quando a Carmen saiu e
eles eram muito amigos, né? Ela tratava ele como se fosse quase um irmão mais velho. Só que ele quis continuar, né, no mundo do crime, e a Carmen não. E aí eles ficaram nesse impasse, né? Amigos ou inimigos. Só que aí ele acaba sendo preso e a Viola não tolera que ninguém da equipe seja preso. Então eles apagam a memória dele e jogam ele de volta onde ele tava. Só que aí... daí ele acaba até ajudando a Carmen em algumas coisas. Ela vai lá contatar ele e ele totalmente perdido, sem saber quem ela é. E daí no final, na última temporada, recupera a memória dele, a Viola. Na verdade, quem recuperou a memória dele foi a Acme, né? Foi os a agentes Acme, que iam atrás da Carmen, que tinham percebido que eles tinham alguma conexão, mas não sabiam qual que era. E eles viram que mas ele no não... fim quem dá mesmo todas as memórias de volta é a Viola, né? Ele tava lá meio confuso, meio bipolar, que tinha lembrado de algumas coisas, e às vezes ele agia como ladrão, às vezes ele agia como bonzinho, e daí ele consegue contatar a Viola, ele lembrou de um número lá, enfim, e daí a Viola que realmente devolve as memórias todas pra ele. Eu fico um pouco com pena dele, porque, tipo, no fim acaba dando tudo errado. Ele literalmente acaba a série no hospital, porque ele quase foi morto por uma Carmen reprogramada que tava super malvadona. Mas aí ele resolve ajudar ela, porque ele vê que tipo, aquilo não é o normal dela. E, tipo, ele tinha uma afeição por ela, assim, né? Por mais que tinham seguido caminhos diferentes, ele não queria ver a Carmen ser reprogramada, né? Sofrer uma lavagem cerebral. Então ele acabou ajudando os agentes a recuperarem a memória dela. Ele, no final, acaba ajudando a Carmen a recuperar as memórias, que também apagaram depois dela, as memórias dela. Por causa que ele disse, eu escolhi ser assim, ela não escolheu, tá sendo manipulada. Então, no fim, ele acaba igual ajudando ela, mesmo lembrando as coisas, mesmo não sendo essencialmente bom, digamos assim. Mas no fim a gente não falou do Devenu, né? O Devenu começa como aquele cara que a gente falou pouco. Ele começa como aquele cara chato, que acha que só ele tá certo e que acaba fazendo tudo errado. E ele acaba depois... Nossa, ele tem um desenvolvimento muito grande como personagem. Ele começa a ouvir a Júlia no final, né? Começa a trabalhar realmente como uma equipe. E ele é muito legal o episódio em que ele se dá conta que a Carmen realmente é do bem. Quando ele tá trabalhando só ele na Acme, né? Sem a Júlia. Tinha uns outros agentes juntos, mas enfim. E a Carmen vai lá e, tipo, desrouba uns negócios e, tipo, larga na frente dele, assim. E aí ele fica, tipo... É só assim tem pra ele perceber, né? Ele fica, tipo, nossa, a gente tava certa. E aí ele vai lá e volta, tipo assim... Pois é, né? Como é que eu vou dizer? Eu acho que agora eu tô concordando com a gente. É muito legal. Até queria ver esse episódio de novo. Mas é isso aí, nossa. É um desenho... muito legal. Cheio de reviravoltas. Mesmo tendo só 4 temporadas. Bastante reviravolta. E vale a pena assistir. Com certeza a gente recomenda. Nossa, tem os faxineiros também. Os faxineiros é muito louco. Você sabe... Não, até um episódio eu contei com a Bia. Se mandasse os faxineiros para fazer todas as missões, todas iam ser bem-sucedidas. Porque o trabalho deles eles fazem. Os faxineiros é um trocadilho muito bom que eles fazem. Eles limpam mesmo quando eles estão na ilha. Ficam de folga, digamos assim. Digamos assim. Mas o eles trabalho deles bagunça também, é limpar as cenas dos crimes, né? Sabe? Dar um jeito no que ficou pra trás. E daí os carinha que eram mesmo pra roubar as coisas, fazer as missões, eles nunca conseguem. Daí teve uma missão lá que os faxineiros foram... Na última temporada, os faxineiros foram mandados pra ir pegar lá o elétrico lá. O Centelha? O Centelha. Eu sempre chamo de Faísca, não sei porquê. E daí... E eles realmente conseguem ir lá e cumprem a missão, dão uma surra quase na Carmen. Sim, os faxineiros são os piores. E eles estão sempre quietos, né? Quase não falam nada a série inteira. Esse? Considerações finais? Um desenho que vale a pena ser assistido. É curto, mas não curto demais. E teve um final que não decepcionou.
emocionante, quase dei uma choradinha. Rolou gotas de suor dos meus olhos. É isso aí, gente. A gente espera conseguir aumentar a frequência dos episódios. E vai ter episódios mais gerais, sim, e outros mais específicos, que nem esse que a gente comenta sobre um desenho. Podem deixar também sugestões de outros desenhos pra gente assistir, de repente, ou de algum tema específico. E ouçam, tem quase todas as plataformas, não tem no iTunes ainda, mas tem no Spotify, Deezer, Google Podcast, até algumas que eu nem conheço. Tá lá, então podem ouvir, compartilhar com os amigos. E se você gosta também de desenho animado e esse universo de animações em geral, eu tô já programando um episódio sobre anime, que eu vou convidar alguém que entende mais de anime que eu, porque a Bia não curte tanto e eu também não sou o maior entendido, mas eu gosto bastante, com certeza. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Esperamos que tenham gostado. Até mais.